Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jane Wilkin, pela Fiel Editora, capítulo 8, Onisciente, o Deus de infinito conhecimento, parte 2. Não se trata de um novo vício. Sem dúvidas, temos conhecimento mais prontamente disponível que as gerações anteriores. Ele está literalmente nas pontas de nossos dedos. Mas um desejo doentio por ele não é algo novo. Os humanos sempre acreditaram que mais conhecimento é a solução para a nossa dissonância. Observe, por exemplo, Adão e Eva, que buscaram um conhecimento que não deveriam ter. O autor de Eclesiastes, escrevendo 3.000 anos antes da internet e do iPhone, concluiu suas reflexões sobre a futilidade da vida humana com esta observação. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12:12. Nada há de novo debaixo do sol. Capítulo 1, versículo 9. Buscar reflexivamente por conhecimento ilimitado é tomar nosso lugar num quadro atemporal de conhecimento. Como toda pessoa antes de nós, pensamos que a árvore do conhecimento do bem e do mal deveria ser nossa, nutrindo a crença de que todo conhecimento deve nos pertencer. A suspeita de que Deus está escondendo algo de nós, o desejo de conhecer o que Ele conhece e a avidez de ser como Ele é. Embora sejamos lentas em reconhecer que o nosso desejo é uma ilusão, os marqueteiros satisfatoriamente declaram o óbvio. Alguns anos atrás, a campanha da Motorola colocava seu telefone como onisciente, onividente. Mas talvez ainda mais objetiva, mesmo que mais sutil, seja a propaganda da Apple. Há um motivo por que todos os seus produtos, iPod, iTunes, iMac, iPhone, compartilham uma mesma letra minúscula. À primeira vista, supomos que a letra I represente informação, mas é claro, ela não representa coisa alguma. Informação não é o principal foco dos produtos Apple. O principal foco deles é o eu. Em resposta à magnífica pergunta retórica de Moisés, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Êxodo 15:11, a Apple, com satisfação, prontamente respondeu da mesma forma que toda a humanidade desde o Éden. I am. Eu sou. Para ficar claro, os marqueteiros não são o problema. Tampouco são as tecnologias que eles vendem, nem a troca de informação que eles proporcionam. Quem é o problema? Eu sou. Eu e meu desejo por ausência de limites. Se ao menos pudéssemos discernir nossas motivações tão claramente quanto a Apple e Eclesiastes fazem, mas o self-service de informações nos chama, atraindo-nos para um banquete perpétuo de fatos e pormenores cuja extensão se aproxima ao infinito. Deslumbradas, não temos a presença de espírito para deixar de lado nossos dispositivos e nos perguntar: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Isaías 44:20 na versão NVI. Nós acreditamos na mentira. Nós acreditamos que, se tivermos acesso à informação ilimitada, teremos mais paz de espírito. Mas a nossa glutonaria por informação tem feito algo para aliviar as nossas ansiedades ou ela tem apenas aumentado as nossas incertezas? Conhecer instantaneamente as melhores rotas, quem estrelou em determinado filme, onde fica o Starbucks mais próximo ou a temperatura média de Zurique nos dá uma sensação de maior controle por um determinado tempo. Mas retire nossa conexão e descobriremos que nossas ansiedades nos espreitam bem de perto. Não é da nossa conta. A ligação entre ansiedade e falta de conhecimento também se manifesta em nosso desejo de conhecer o futuro. Como uma leitora impaciente que pula para a última página de um livro de suspense para aliviar a tensão, nós queremos uma dica do que virá a seguir. Não é de se admirar que a prática de adivinhação possa ser encontrada desde os dias mais antigos da história humana, e ela perdura até hoje. Para o descrente, trata-se de horóscopos, leitura de mãos e cartas de tarô, e para o crente é quase a mesma coisa, envolta em armadilhas religiosas. Pedir a Deus por um sinal extra-bíblico, reivindicar uma promessa bíblica fora do seu contexto, ou dar significado a sonhos ou a palavras proféticas. A Bíblia narra ocasiões em que Deus concedeu conhecimento do futuro a certas pessoas para um propósito específico, mas esses exemplos não podem ser tomados como normativos. Dizemos a nós mesmas que, se conhecêssemos o futuro, usaríamos esse conhecimento para o bem, mas qual é a probabilidade disso? É muito mais provável que nós usaríamos tal conhecimento para acumular brasas de nossa autoconfiança e para fomentar nossos próprios interesses. Queremos dizer que o conhecimento do amanhã removeria nossas ansiedades, mas isso supõe que o amanhã será azul, ou, conhecendo o que ele nos reserva, que o enfrentaríamos melhor.
O que quer que o amanhã nos reserve, podemos estar certas de que o seu conteúdo irá produzir tanto respostas quanto perguntas. Nós podemos confiar que Deus gerencia o futuro sem a nossa ajuda. Não é da nossa conta. Entretanto, o futuro não é o único lugar em que buscamos conhecimento que não deve ser gerenciado por nós. Frequentemente exibimos um interesse doentio pelos assuntos dos outros. A Bíblia chama isso de intromissão. É significativo que Pedro coloque a intromissão numa lista de pecados que inclui homicídio e roubo, 1 Pedro 4,15. Trata-se de uma forma de violação de outra pessoa criada à imagem de Deus. Intrometidos creem que têm o direito de saber sobre a situação dos outros. Embora, sem dúvida, defendam firmemente seu próprio direito à privacidade, eles não estendem a mesma graça aos outros. Se a informação está acessível, eles veem isso como um jogo limpo. Eles são consumidores do jornalismo sensacionalista, aqueles que sussurram fofocas, os curadores dos detalhes secretos da vida alheia. Eles são a razão porque temos senhas em nossos telefones e computadores. A intromissão pode ser difícil de se discernir, porque ela frequentemente se traveste de preocupação amorosa. Como mãe, senti o desejo de intromissão aumentar à medida que meus filhos cresciam. Quanto mais próximos eles ficavam da vida adulta, tanto menos eu poderia ou deveria estar envolvida em suas conversas e assuntos privados. Mas tem sido um desafio sair de uma posição em que se conhecia todos os seus movimentos e palavras para uma posição apropriada à idade de desconhecimento. Sim, eu leria cada mensagem e e-mail em seus telefones. Sim, eu espionaria todos os seus relacionamentos online e monitoraria todos os seus movimentos usando um GPS. Há momentos e circunstâncias em que essas medidas podem ser meios de proteção e bênção, mas, conforme meus filhos amadurecem, eu devo crescentemente deixá-los ao cuidado de Deus, confiando naquele que é onisciente para guardá-los. Todas nós temos relacionamentos em que nos sentimos compelidas a monitorar um cônjuge, uma amiga inclinada a entrar em crise, até mesmo alguém que admiramos ou invejamos. Porém, quando nos intrometemos, multiplicamos os seus problemas e os nossos. Abra mão e confie. Ao invés de lançar todas as suas ansiedades sobre a internet, que não se importa com pessoa alguma, lance-as sobre Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro 5,7. Ao invés de ficar obcecada com o futuro, aprenda o contentamento na inocência, ordenada por Deus, sobre o que virá. Ao invés de se intrometer, foque nos seus próprios negócios. Precisamos deixar que Deus seja aquele que gerencia todo o conhecimento. Somente Ele é capaz disso e somente Ele é confiável para realizar tal tarefa com perfeita sabedoria. E precisamos olhar para o conhecimento de quem Deus é para remover nossas ansiedades. Isso significará menos tempo correndo atrás de curiosidades na internet e mais tempo cavando em busca de tesouros nas Escrituras. Isso significará deixar o conhecimento sobre o futuro nas mãos do Deus que já está lá. Isso significará cuidar daquilo que é da nossa própria conta ao invés de nos intrometer. Nosso consolo está não em ter todo o conhecimento, mas em confiar naquele que o tem. Quando você confia em Deus como onisciente, você reconhece 4 belas verdades e se tranquiliza nelas. 1. Você não pode ser mais esperta do que Deus. Você não pode ensiná-lo qualquer tipo de lição. Ele tem todos os fatos. Você não pode prevalecer sobre sua lógica ou elaborar uma alternativa ou plano melhor, mas você não precisa fazer tais coisas, visto que ele conhece todos os resultados possíveis e todas as consequências, os jeitos dele são os melhores. Eles são confiáveis e seguros. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, versículo 30. 2. Você não pode barganhar com Deus. Visto que ele sabe exatamente como você agirá em cada situação, você não pode convencê-lo a agir de certa forma, propondo-lhe a oferta de uma obediência ou recompensa condicionais. Qualquer argumento que você apresentar não pode representar para ele novidade alguma, e, como já vimos, você nada tem de que ele precise. Ele não precisa da sua obediência e ele já possui o que você tem. Tampouco você precisa barganhar com Deus. Ele já se comprometeu a fazer e a permitir apenas o que for melhor para você. Ele selou essa aliança com o sangue de Cristo derramado em seu favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. 3. Você não pode enganar Deus.
Toda encenação, desde a menor postura até o maior fingimento, é óbvia para ele. Para Deus, somos todas péssimas atrizes. Ninguém está à altura de um Oscar. Nós somos completamente transparentes em toda tentativa de nos apresentar como algo que não somos. Sendo ou não apropriado para nós agirmos como vitoriosas conquistadoras ou vítimas covardes, Deus conhece nossa medida real. Porém, você também não precisa enganar Deus. Ele a aceita como você é, removidas todas as tentativas de dissimulação. A cruz efetivamente remove a necessidade de enfatizarmos nossos pontos fortes sobre nossas fraquezas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Salmo 139, versículos 1 a 3, na versão NVI. 4. Você não pode esperar que Deus esqueça. Nem deveria querer que ele esquecesse. Se Deus tem todo conhecimento, é certo que ele é incapaz de esquecer. Nós, frequente e equivocadamente, acreditamos que precisamos de um Deus esquecido no que concerne ao registro de nossos pecados. Aprender que Deus não esquece pode nos alarmar. Se ele não esquece nosso pecado, como pode ele nos perdoar por completo? Porém, você não precisa que Deus esqueça. Você precisa que ele seja um Deus que nunca se esquece de coisa alguma. A Bíblia promete que Deus não se lembra de nossos pecados, o que é um modo figurativo de dizer que ele não os utiliza contra nós. A inabilidade de Deus de se esquecer é para o nosso bem. Ela significa que podemos confiar na sua aliança. Ele nunca se esquecerá de suas promessas. Ele nunca se esquecerá de nós. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, versículos 15 e 16.